Olá, pessoal. Professora Estela falando, e a gente vai dar continuidade ao módulo de diabetes, falando agora sobre as complicações agudas do diabetes, que são as emergências em diabetes, que são as crises hiperglicêmicas. E a gente vai começar falando da cetoacidose diabética, que é a causa mais comum de morte entre crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1. Inclusive, a cetoacidose diabética é responsável pela abertura do quadro, pelo diagnóstico em cerca de 25% dos casos, ou seja, 25% das pessoas que fazem esse diagnóstico de DM1 abre o quadro justamente com essa grave complicação. Existe uma relação positiva com aqueles indivíduos que têm um controle glicêmico ruim, né? Então, indivíduos que têm glicadas mais elevadas, 9, 10%, são justamente onde ocorre uma maior concentração de casos de cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética, ela é, em geral, iniciada, desencadeada por um fator precipitante, né? Então, com destaque, temos aqui as infecções, que são a causa mais comum de fator precipitante da cetoacidose diabética, com as infecções do trato respiratório superior, as pneumonias, as infecções do trato urinário, né? Doenças agudas também podem ser responsáveis como um fator precipitante, na verdade, como o AVC, o infarto agudo do miocárdio, pancreatite aguda, também relacionado ao abuso de álcool, drogas ilícitas como a cocaína, trauma, uso de glicocorticoides e outros medicamentos, né, também podem ser considerados fatores precipitantes e muitas vezes em associação à omissão das doses de insulina e transgressão dietética, que é um problema muito comum, muito prevalente no nosso meio, essa má prática de cuidado, né, com o tratamento. Então, se juntando esses dois fatores, ocorre a cetoacidose diabética em geral. A cetoacidose diabética, a gente precisa lembrar que, apesar dela estar classicamente relacionada ao DM1, ela não é exclusiva do DM1, ela vai poder ocorrer no diabetes mellitus tipo 2, geralmente desencadeada por um desses fatores precipitantes. Na fisiopatologia, o que é que ocorre? A gente vai ver uma redução dos níveis efetivos de insulina, né? Ao mesmo tempo que há uma liberação excessiva dos hormônios contrarreguladores, que são os hormônios contrainsulínicos, hiperglicemiantes, tais quais GH, cortisol, as catecolaminas e o glucagon. Né? Então, eles promovem o aumento da produção hepática e renal de glicose, gerando hiperglicemia, e ao mesmo tempo que a redução dos níveis de insulina, a redução absoluta ou relativa, vai levar à diminuição da captação de glicose pelos tecidos periféricos, gerando mais hiperglicemia, né? Que por sua vez vai levar à glicosúria, né? Por ultrapassar o limiar renal de reabsorção da glicose, então acaba gerando glicosúria, né? E junto com a perda de glicose pela urina, a glicose é uma substância osmoticamente ativa, vai haver perda de água e eletrólitos, né? A poliúria, levando o indivíduo a um quadro de desidratação de graus variados, né, que só vai piorar a hiperosmolaridade já gerada pela hiperglicemia. Então, hiperglicemia mais desidratação, de acordo com o grau, pode levar a hiperosmolaridade mais ou menos grave. Aqui, esse quadro, essa figura mostra bem o que acontece na fisiopatologia, né, da cetoacidose diabética. Então, essa coluna mais para a esquerda e para o meio vai demonstrar uma deficiência absoluta de insulina, né? E lembrando que a insulina é um hormônio anabólico, né? E nos casos de deficiência, insulinopenia, né, a ausência de insulina vai gerar um quadro de hipercatabolismo. Então, vai haver a quebra dessas macromoléculas, né, vai haver quebra de lipídios, proteínas, né, ou seja, estímulo à lipólise, à proteólise, e isso vai gerar substratos na presença desses hormônios contrarreguladores aumentados, haver a gliconeogênese, levando a mais hiperglicemia.
Os ácidos graxos livres são resultado desse aumento da lipólise que ocorre pela deficiência absoluta de insulina, e eles são substratos, né, vão ser ofertados ao fígado, onde são oxidados em corpos cetônicos, né, que funcionam como ácido, né? Então, isso vai gerar acidose metabólica, né, que pode apresentar como sintomas os vômitos também, né, e piorando a desidratação, né? A cetoacidose diabética, ela também gera um mecanismo de defesa, como toda a acidose metabólica, né, vai gerar um mecanismo de defesa para corrigir esse distúrbio e vai estimular os centros respiratórios para que o indivíduo aumente a frequência respiratória, né, de forma que ele consiga expelir o excesso de CO2 na tentativa de corrigir o distúrbio ácido básico, né? Então, isso vai gerar a manifestação clínica de taquipneia e, dependendo do grau de acidose, pode levar, inclusive, a respiração de Kussmaul, que é aquela respiração, inspiração rápida e profunda que vocês devem ter visto na semiologia. Então, ainda falando sobre a hiperglicemia, ela vai levar a glicosúria, como já foi dito, perda de água e eletrólitos, né, levando desidratação. E isso vai piorar a hiperosmolaridade. Todos esses fatores vão ocorrer concomitantemente. Aqui a imagem, né, mostrando tudo isso que eu acabei de falar para vocês, uma figurinha do Vilar, né, tá lá bem didática também, né, demonstrando tudo isso que eu acabei de falar, e aqui acrescenta que, dependendo do grau de perda volêmica gerada pela desidratação e pelos vômitos, isso pode, inclusive, afetar a função renal, levando a uma baixa perfusão renal, uma deficiência de perfusão renal, e, inclusive, podendo chegar a insuficiência renal aguda pré-renal. No diagnóstico, a gente vai precisar valorizar dados da história e do exame físico, né? Então, o paciente pode, dependendo do tempo de evolução, ele pode chegar relatando que está tendo poliúria, polidipsia e perda de peso nos últimos dias, pode referir náuseas e vômitos, que é bem comum realmente na cetoacidose diabética, e dependendo do tempo de evolução, ele pode chegar a torporoso ou comatoso na emergência por conta da hiperosmolaridade. No exame físico, a gente vai observar nos casos de cetoacidose diabética, uma hiperpneia, né, porque é aquele mecanismo de tentar compensar a acidose metabólica, podendo haver até respiração de Kussmaul, sinais de desidratação, então pele seca, mucosas secas, língua seca, diminuição do turgor da pele, né? E sobre o status hemodinâmico do paciente, ele pode chegar desde com a pressão arterial normal até hipotenso ou mesmo chocado. Então, cuidado com... a gente precisa ver realmente o status circulatório do paciente, o status volêmico desse paciente, porque muitas vezes é afetado e pode levar a óbito. Ele pode referir, na mais da metade dos casos, uma dor abdominal com defesa. Isso ocorre em virtude da desidratação intensa e o atrito gerado nesse processo de desidratação das camadas do peritônio. No diagnóstico, a gente vai ter alguns dados laboratoriais para chamar a atenção. Na entrada desse paciente, convém sempre solicitar pelo menos hemograma, onde a gente vai observar leucocitose, tanto pelo estado de estresse gerado com a agudização de uma complicação tão grave, né, com estímulo adrenocortical, como pela presença de infecção também pode contribui para a leucocitose, mas leucocitose não é obrigatória, não quer dizer em todos os casos que é infecção, né? Mas é bem comum que haja infecção também como fator precipitante. A glicemia, por motivos óbvios, faz parte dos critérios diagnósticos da cetoacidose diabética, né? Eletrólitos, importantíssimo, né? Como a gente falou agora há pouco para vocês, o paciente tem perda de eletrólitos pela urina, então pode levar a deficiência de potássio, por exemplo, que pode, inclusive, alterar o curso da doença, elevando a mortalidade, né? Então, precisa ser checado. Fósforo, ureia, creatinina,
que vai avaliar o grau de comprometimento renal ou não que esse paciente tem, né? Cetonemia, cetonúria, que a gente utiliza kits específicos para pesquisa desses corpos cetônicos no sangue ou urina. A gasometria também é importantíssimo porque, inclusive, é critério diagnóstico. Aqui é uma fórmula do cálculo do anion gap, porque a cetoacidose diabética é um tipo de acidose metabólica que tem o aumento do anion gap, né? Isso é às custas da formação de corpos cetônicos, cetoácidos, que não são mensuráveis nessa fórmula. Então, portanto, e havendo um grande consumo de bicarbonato, acaba que o cálculo vai ter um resultado elevado. A radiografia de tórax pode ser bastante útil, principalmente na suspeita de infecção do trato respiratório, então a gente deve lembrar que a gente está pesquisando fatores precipitantes para poder tratar, né, e alterar a evolução do nosso paciente. E o eletrocardiograma, importantíssimo, né, porque a gente precisa lembrar que esse paciente ele pode ter alterações eletrocardiográficas às custas de alteração dos níveis de potássio. Então, o paciente ele pode chegar tanto com hipercalemia, normo ou hipocalemia, e essas alterações dos níveis de potássio podem ser refletidas no eletrocardiograma, e também a gente precisa lembrar que no diabetes mellitus, o paciente com neuropatia cardiovascular autonômica, ele pode ter infarto sem dor, e o infarto é um dos fatores precipitantes da cetoacidose diabética e precisa ser lembrado, diagnosticado e tratado devido à sua chance de mortalidade nessa situação. Então, pela aula de agora vai ser isso. Na próxima aula a gente dá continuidade com os critérios diagnósticos de cetoacidose diabética. Um abraço.